Nós somos livres de todas as doenças. Então, eu sempre digo, a gente usa uma máxima dentro da empresa: custo machuca, sanidade mata. O nosso maior patrimônio é a sanidade. E que país que pode falar que é relevante, por exemplo, na produção de aves e suínos, livre de todas as doenças de notificação obrigatória? Só as pessoas não podem dar mais tempo da sua atenção para um videozinho da rede social de 2 pessoas se esbofeteando na rua, de gente morrendo, do que dão tempo para se desenvolver, para buscar conhecimento útil. Professores que estão lá formando as nossas crianças, falando que o agro é perverso, que o agro destrói a natureza, que o agro não cuida do bem-estar animal, que o agro não sei o quê. Eu quero fazer negócio com A ou B, eu quero fazer negócio com A e B. Porque eu sou um país que precisa fazer negócio. Eu sou um exportador de frango. Eu sou o maior exportador de frango do mundo. Eu sou exportador de grãos. Eu sou exportador de bovinos. Eu sou exportador de suínos. Eu preciso fazer negócio. Olá, amigos e amigas. Em oferecimento a Quilbra, a Fujikura, a Frato, a Smutec, a Novogen e também a Agroenergy, estamos iniciando mais um episódio do Pod Aves. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou Adriano Felizardo e nesse podcast vamos trazer diversos assuntos sobre avicultura. Assuntos como saúde animal, tecnologia, curiosidades, informação e muito mais. E hoje tenho o prazer aqui de receber o presidente... Duas vice-presidência, conselheiro. É um prazer enorme, Ribas, estar te recebendo aqui no podcast. Te agradecer, né, por você ter tirado um tempo, né, dedicado um tempo do seu dia a dia para estar aqui batendo um papo conosco. E assim, trocando ideias, trocando experiência e principalmente eu vou tentar tirar de você o seu conhecimento, que é o que mais a gente quer saber aqui. Antes disso, o que eu gostaria aqui também de pedir a auxília colega aqui para a gente falar um pouquinho do nosso primeiro apoiador aqui, que é a Quilbra. Colega, o que a gente pode falar da Quilbra? Se você quer transformar sua granja em um verdadeiro exemplo de sucesso, precisa contar com o que há de melhor. A Quilbra oferece soluções incomparáveis em tecnologia, manejo, alimentação e climatização, garantindo máxima eficiência e resultados que superam expectativas. Com a Quilbra, você não só eleva sua produção, como também lidera o mercado avícola com inovação e segurança. Quilbra, a escolha certa para quem exige o melhor na avicultura. Certo, então você que é avicultor, que queira um equipamento de qualidade, pessoal, é a Quilbra, tá? Agora, também vou colocar aqui no ladinho aqui, falar um pouquinho da Fujikura, tá? Pessoal que queira genética de qualidade. Pessoal, isso também é um agradecimento ao nosso apoiador, porque sem os apoiadores a gente não consegue promover esse conteúdo. Então, agradecer a Fujikura, pessoal da Fujikura, queira genética de qualidade, tem aqui no ladinho, aqui né, produtora, ou é no outro lado, aqui, né? Aqui no ladinho aqui, também a Frata Embalagem, a embalagem de dúzia e meia dúzia, PET, aí a Frata Embalagem, liga lá com o Paulinho atende você, super legal, qualidade, dúzia, meia dúzia é Frato. Aí nós temos quem também? A classificação de ovos, aqui ó, Smutec é top, liga, fala com o Marcelo, tá? O Marcelo lá vai atender vocês, atendimento 100%, se ele não atender, me liga aqui que o Marcelo é show, tá? Genética de galinhas poedeiras, aí nós temos quem? A Novogen ali, líder em qualidade, produtividade genética de galinha poedeira. Agora, aquecimento também, né, em espanhol acalentamiento, né, de galpões, tanto pintainhas, tudo aí também, suínos, eu descobri também o pessoal da Agroenergy lá do Reginaldo, certo? Aqui, ó, tem o telefonezinho também para vocês aqui, é a indicação do Pod Aves, certo? Ribas, muito obrigado, gostaria de te dar um brinde aqui do podcast, tá? Um brindezinho aqui do podcast, feito com muito carinho, pode abrir no ar aqui. E assim, é bastante... Eu me surpreendi quando peguei aqui o teu currículo aqui. Gosto de fazer um churrasquinho. Maravilha pro churrasco. O churrasquinho. Eu vi que o seu currículo é extenso, é grande, muito qualificado, e eu fico que nós estamos hoje, vamos bater um papo com um peso da avicultura, um grande membro da avicultura, um peso, e te agradeço novamente por você estar aqui batendo papo conosco.
Eu que agradeço, Adriano, um prazer estar contigo aqui. Tenho feito esse investimento de tempo por entender a relevância que tem da gente dar visibilidade a questões importantes do nosso setor, questões importantes das estratégias que nós precisamos adotar, e quanto mais a gente colocar pessoas engajadas, quanto mais a comunicação se tornar mais fluida, melhores chances nós temos de ter sucesso cada vez maior no nosso setor. Então, para mim é um prazer estar conversando contigo. É verdade. E antes de nós entrarmos no nosso assunto, nós gostaríamos, caso alguém não conheça o Ribas, tá? O José Ribas. Se apresenta pra nós, quem é o Ribas profissional? Assim, é porque eu te conheço como Ribas, né? Todo mundo te conhece como Ribas, então às vezes até o primeiro nome é difícil pra nós, porque todo mundo conhece o Ribas. Mas te apresenta pra nós quem é o profissional. O pessoal brinca até lá na empresa que se chegar e me chamar pelo primeiro nome, nem eu vou atender porque eu não vou lembrar. Sou José Antônio Ribas Júnior, sou engenheiro agrônomo, formado pela Universidade de Passo Fundo. Estou há 32 anos atuando no setor, sempre atuei no setor de aves e suínos. Comecei minha vida profissional atuando como extensionista, dando assistência técnica à granja de suínos no oeste de Santa Catarina. Tive 20 anos de carreira na Sadia, participei do processo de fusão Sadia-Perdigão, que veio gerando a BRF. Fiquei na BRF até 2013, quando recebi o convite da JBS de vir fazer parte do projeto Seara, de constituir a Seara dentro da JBS. A JBS estava adquirindo a Seara e tinha um projeto de expansão naquela época. Estou falando de meados de 2013. E quando chegamos na Seara, a Seara era uma empresa de faturamento aí de pouco mais de 6 bi por ano. Era uma empresa com a marca desgastada, era uma empresa que tinha no seu agropecuário muitas oportunidades de estruturação. E após a aquisição da Seara e mais outras 15 aquisições, 15 aquisições que foram sendo incorporadas a essa estrutura, chegamos a uma empresa aí de 50 bi de faturamento, a Seara, e hoje liderando grande parte dos segmentos de produção, hoje sendo uma referência nacional na área de produção de aves e suínos, construindo modelos que são não vou falar copiados, mas que são hoje referência dentro de todo o nosso modelo de produção de aves e suínos, e para nós é um orgulho muito grande. Eu tenho orgulho de fazer parte dessa história, óbvio que tu nunca faz isso sozinho. Tive a oportunidade, eu sempre falo que eu fui um abençoado, porque eu tive a oportunidade de escolher quem trabalha comigo. Como assim? Eu sempre fui desenvolvendo as pessoas que estão comigo. Então, minha equipe que trabalha comigo hoje, quem está menos tempo comigo hoje, está há 12 anos comigo. Hoje o profissional que está menos tempo comigo, porque eu sempre pude ter a oportunidade de desenvolver as pessoas, de trazer junto, de constituir um time muito forte. Temos um time realmente muito forte hoje dentro da Seara, que me permite, de outra maneira, além de dar conta das obrigações que eu tenho como diretor executivo da Seara, me permite participar de todas as entidades aí, porque também entendo que estar dentro de uma entidade é fundamental para que a gente possa fazer movimentos setoriais que sozinho como empresa você não consegue fazer. Porque no final do dia, quando você tem alguma crise ou alguma situação que precisa ser movimentado o setor, não interessa se você é grande ou pequeno, o setor inteiro está dentro do mesmo barco. Se der uma influenza, como a gente viveu agora numa granja pequena, de uma empresa pequena, de uma empresa grande, o estrago é o mesmo. É verdade. Né? Então, estar dentro dessas entidades permite que a gente faça... a gente tem impactos maiores nas decisões, que a gente tenha a capacidade de influenciar melhor as decisões setoriais das outras empresas e atuar de maneira mais efetiva sobre os nossos representantes políticos, inclusive. Para que a legislação esteja andando em sintonia com o sistema de produção e não criando obstáculos desnecessários. Então, essa é um pouco da história. Uma agenda de 32 anos atuando nas cadeias de produção de aves e suínos, e agora também mais os últimos 5, 6 anos atuando fortemente, até mais, estamos em 25, há 8 anos atuando nas entidades aí, participando de todas elas. Aqui nas GAV, Rio Grande do Sul, no Sindicarne e Acave, no Santa Catarina, no Sindiavipar, no Paraná, entrando agora em algumas entidades, como de São Paulo, participando mais ativamente no Mato Grosso do Sul, e na BPA, que é a nossa entidade nacional aí, para que a gente possa colocando a nossa
o nosso conhecimento, colocando a nossa energia, colocando as nossas contribuições a serviço da cadeia. Sim. Antes de nós entrarmos no setor de carne aqui, uma coisa que me impactou bastante foi agora no evento lá que nós tivemos da CAV, e eu sentei no jantar do Galo, sentei com algumas veterinárias, mestrandas e tal, e elas me perguntaram assim: Adriano, eu gosto muito de escutar, porque elas escutam o nosso no Spotify, e muito assim para saber assim, poxa, você leva pessoas de peso, assim, e nós queremos saber o que as pessoas, os diretores, antes de contratar, o que eles buscam no profissional, o que eles buscam no veterinário. E antes de nós entrarmos assim, e eu estou agora aqui com uma pessoa de peso na avicultura, que talvez possa orientar, porque hoje nós reclamamos que está muito carente a questão mão de obra. Não sei se como você está lá na questão na Seara, e também todas as outras empresas, mas o que um profissional do seu patamar, por exemplo, assim, vamos falar, busca quando vai contratar, quando se lança ao mercado? Qual o perfil? O que o profissional tem que ter para poder atender às suas expectativas? Essa pergunta é muito boa. Eu acabo de vir de um evento de uma universidade aqui do Rio Grande do Sul, onde a gente debatia exatamente isso. Hoje nós temos vários apagões profissionais no mercado. A gente tem uma deficiência, uma falta de mão de obra operacional, mas uma falta de mão de obra técnica hoje no Brasil. Uma mão de obra hoje que está distante da demanda que o setor, que a agroindústria tem. Quando nós olhamos para um profissional hoje, eu vou te falar, é uma opinião muito pessoal minha e muito do que eu acredito e está um pouco na cultura nossa JBS. Atitude é mais importante que conhecimento. Porque eu consigo te dar conhecimento, eu consigo te disponibilizar conhecimento se você é uma pessoa de atitude. Se você tem no teu comportamental as competências para buscar, para fazer, atitude de dono, você tem a simplicidade, você tem a disponibilidade, você tem a franqueza, as atitudes, isso é muito, dentro da JBS, isso não é um papel de parede. Dentro da JBS, isso é o nosso mantra de gestão. Porque todo mundo fala, o talento supera tudo, o conhecimento supera tudo. Não supera. Conhecimento sem atitude não gera resultado. Ele pode gerar distrações. O que faz o ponteiro mexer, o profissional, e você pode conversar com grandes profissionais do mercado. O que esses profissionais entregaram diferente para chegar aonde chegaram no mercado? E eu aprendi com um profissional que era uma pessoa referência para mim. Ele dizia sempre o seguinte: tu tem que mirar numa pessoa referência para ti, um cara de sucesso. O que significa sucesso para ti? É um cara de alta visibilidade, é um cara que ficou rico, é um cara que tem muita reputação, é um cara reconhecido, seja como você caracterizar sucesso para ti. Mira nesse cara e entenda como ele construiu essa jornada até o sucesso. Porque o sucesso ele é resultante de uma jornada, ele não é resultante de um piscar de olhos, de algo que seja mágico. Então, e toda vez que você olha para a história de algum profissional de sucesso, nós podemos citar N profissionais dentro do nosso setor, você vai ver que eles fizeram coisas diferentes, tiveram atitude para movimentar de maneira diferente aquilo que eles estavam à frente, ou estavam liderando, ou estavam conduzindo. E aí, Adriano, esse cara, esse profissional, estou entrando no mercado agora, o que o mercado espera? O que nós esperamos? Eu acredito que grande parte dos meus colegas que estão liderando empresas também pensam. Eu quero um cara de atitude, eu quero um profissional de atitude, eu quero uma pessoa de atitude. Porque o conhecimento, o básico, ele vai trazer da formação dele. Isso é básico, isso não diferencia ninguém, isso é obrigação. Sim. E o acabamento a gente vai fazer, a gente chama no Gemba, no dia a dia. E eu sempre digo o seguinte também: o conhecimento você adquire a qualquer momento, só vê, até porque ele é muito dinâmico. O mundo está mostrando hoje, o que você aprendeu no primeiro semestre de faculdade já não vale mais no 8º semestre de faculdade. Porque o conhecimento ele tá se renovando o tempo todo. Então, conhecimento você vai trabalhando. E outra, eu sempre digo para o pessoal da minha equipe, o conhecimento ele vem de 3 pilares. Ele vem da tua formação formal, ele vem da tua formação no trabalho, no Gemba, no aprendizado do dia a dia e no teu autodesenvolvimento. E toda vez, e isso para mim é muito forte que eu vou dizer, toda vez
que a empresa estiver investindo em você mais do que você mesmo, alguma coisa está errado. Significa dizer que a empresa acredita mais em você do que você mesmo? Então, o profissional tem que investir nele mesmo. E o autodesenvolvimento ele é fundamental. Então, tendo atitude, porque atitude é difícil. Eu não tenho como pegar o Adriano e mudar o comportamento e as atitudes do Adriano. É muito mais difícil. Isso não é impossível, mas é muito mais difícil. Porque isso traz para ti as tuas crenças, os teus valores, teus paradigmas, a tua história. É muito mais difícil mexer nesse pacote de virtudes teu, que são os comportamentos. É muito mais fácil mexer no conhecimento. Te dar conhecimento. Então, assim, para nós, tentando resumir a tua pergunta, atitude é fundamental. Mas atitude não é algo subjetivo. Atitude é você realmente ter essa percepção do sentimento de dono daquilo que você está fazendo. A dor do dono. A dor do dono. É isso aí. De você ter disciplina, de você ter determinação, simplicidade, franqueza, humildade. Nós não sabemos tudo. Mas saber pedir ajuda, saber para quem pedir ajuda, saber como pedir ajuda, essas atitudes te diferenciam como profissionais. Cara, o conhecimento você vai adquirindo. Eu não tenho dúvida, Adriano, te falo com muita humildade. Certamente, do meu time que trabalha comigo, tecnicamente eu sou o que menos conhece. Certamente meu time conhece mais do que eu tecnicamente. Porque aí também vem uma outra virtude, você ter na diversidade das pessoas que trabalham contigo a complementação de competências. Mas certamente meu time sabe mais do que eu. A minha contribuição não é técnica, a minha contribuição é gerencial. É de orquestrar essa banda para que ela toque a música certa, do jeito certo. Sim. Então, mas como é que você faz isso? Todo mundo tem que ter a sua atitude e todo mundo tem que buscar o seu conhecimento. Mas na linha hierárquica, a atitude vem antes do conhecimento. Verdade, verdade. E isso foi essa dica que eu dei. E é muito... porque assim, vamos lá, um profissional que se forja, por exemplo, até nas questões dos eventos, que ele participa dos congressos, dos simpósios, isso é muito importante. É ali que você diz que as pessoas investem nela mesmo. Né? Poxa, o nosso simpósio que nós participamos lá da CAV foi maravilhoso. Olha quão rico de informações que teve o nosso simpósio, né? E aí eu te pergunto assim, poxa, o que eu posso fazer, eu como avicultor, assim, o integrado, como que o integrado, na sua opinião, pode se interagir mais, participar mais e se colocar em prontidão para receber mais conhecimento? A tua opinião, assim, como profissional? Não só integrado, qualquer profissional. Porque integrado, ele é um profissional. Ele é um gestor do negócio dele. Ele é um empresário, ele é um empreendedor. Eu sempre digo, a gente não pode perder de vista que hoje uma granja de frango tem investido ali mais dinheiro que grande parte dos estabelecimentos urbanos. Hoje tu começa uma granja a partir de R$2 milhões. Quantos empreendimentos urbanos começam a partir de R$2 milhões? Muita lojinha aí começa a partir de R$100 mil, de R$50 mil. O cara começa a partir de R$2 milhões. Então, isso exige muito cuidado de gestão, muito conhecimento. Primeiro, eu acredito muito no associativismo, acredito muito em participar de associação. Perfeito. Ter a representação. Eu sempre acreditei nisso e sempre fui um motivador que os produtores tivessem a sua organização. O pessoal falava no passado, as empresas têm medo da organização do produtor. Não tenho medo. Eu prefiro, porque eu prefiro discutir com alguém preparado, alguém que conhece, do que alguém que vem só com o emocional para a discussão, vem só com percepções subjetivas. Porque o cara que conhece, ele vai vir com número, ele vai vir com consistência, com o racional. Então, precisa se preparar. E aí tem muitos ambientes de preparação que você tem. Primeiro, participar de uma associação e cobrar que essa associação não seja simplesmente para discutir, pedir mais renda. Primeiro que quem tem que pagar essa conta no final é o consumidor, e o consumidor não está disposto a pagar mais. O consumidor não vai pagar essa conta. Então, uma entidade, ela tem que ter outras pautas. A pauta de cuidar do desenvolvimento gerencial e técnico dos seus associados, a pauta de buscar da sua representação política que atendam às pautas do setor, sejam legislativas, sejam executivas, buscar, por exemplo, um dos temas mais críticos do Brasil hoje, que é crédito para o produtor. Você tem dinheiro caro e difícil de ser acessado no Brasil. Ou seja, eu estou citando exemplos aqui, mas N exemplos. Então, este produtor que se
se assume como um empreendedor, ele precisa buscar conhecimento. E o conhecimento está muito disponível hoje, Adriano, muito disponível. Existem boas revistas técnicas que são digitais, existem canais de comunicação, o teu podcast é um exemplo, existem outros, enfim, existe N oportunidades de buscar o conhecimento está disponível. Por isso que eu digo, a atitude é fundamental, porque com atitude você faz. Tem um chefe nosso que dizia o seguinte: quem quer faz, quem não quer acha uma desculpa. É bem isso, bem isso. E até porque, tipo assim, ó, se ele for associado e falta, e caso ele sinta necessidade de alguma informação, que ele pode até pedir para a associação dele, né? Porque a questão que eu fico mais, e é um ponto de vista meu, é que não tem problema você questionar e você fazer parte de uma associação e questionar e dar seu ponto de vista. Eu acredito que o problema é você não estar associado, você não fazer parte de algo maior, de você achar que eu produzo sozinho, não preciso de ninguém, tô aqui legal, tô ganhando meu dinheiro, mas isso, a minha visão, isso não é legal, isso não é contributivo. A questão é simples, se tu não está participando da decisão, alguém está decidindo por você. Se você não está dentro de uma associação, alguma decisão que vai impactar a tua vida está sendo tomada em algum lugar. E você vai sofrer a consequência e você não participou da discussão. Então, participe. É muito mais legítimo você fazer parte e discutir. Mas eu não gosto, eu não quero ser líder. Mas participe ativamente, vote, participe contribuindo. Você não precisa estar à frente do negócio, mas vai lá e participe, porque eu acho que isso traz um engrandecimento para todo o setor. E é importante que todo avicultor, todo profissional que se dispõe, seja qual área, que nós estamos falando do avicultor, mas qual área você estiver, você precisa estar atento àquilo que é relevante no seu setor. É verdade. Porque o mundo é dinâmico e as coisas vão mudando e você precisa entender. Até para que... E outro ponto, estando dentro de uma associação, você pode fazer o benchmark. Alguém pode estar fazendo melhor que você e você está com o conhecimento ali do lado. Alguém já passou por aquela experiência, já sofreu com aquele problema, já teve aquela situação para ser tratada e você pode fazer benchmark. E em vez de você ficar trocando lamentações, em vez de você ficar falando mal do que está fora da porteira, que é muito comum, é um pouco inerente ao ser humano, sempre a responsabilidade do meu fracasso é de um terceiro, é de outro. É porque o governo, é porque a agroindústria, é porque a cooperativa, é porque não sei o quê. Ao invés de você ficar nessa atitude passiva, que não vai mexer no seu resultado, vá para uma atitude ativa, né? E vá buscar bons exemplos. Discuta boas oportunidades, bons exemplos. E eu tenho certeza, porque nós temos inúmeros exemplos de avicultores, de suinocultores, de matrizeiros que fazem resultados de excepcional qualidade, que são de primeira linha em qualquer lugar do planeta. Então, e você pode rapidamente ter acesso a essas experiências, porque no final do dia vocês não estão competindo. No final do dia vocês são participantes da mesma cadeia. E o sucesso de um pode ser o sucesso de todos. Isso com certeza. E outra questão também, que eu fico me perguntando aqui, a gente falou na questão, questão política, poxa, a Seara, vamos falar assim, é um grupo muito grande, é um gigante no Brasil, né? E como, infelizmente, a política, ela nos afeta, às vezes, diretamente. E nós estamos agora passando por um período até meio, tipo assim, meio turbulento, meio... Essa questão das taxações e tal. Se você quiser falar, não quiser falar, mas assim... Essa questão das tarifas, isso tem impacto direto na indústria como forma geral? Ou o Brasil não exporta tanto, isso não impacta tanto? Se sente à vontade de conversar? Não, eu vou até expandir o teu comentário, eu vou expandir. Não é só a tarifa hoje, não é só o tarifaço do Trump, não é só as questões de comércios bilaterais que estão num momento de reorganização global. Eu gosto muito das discussões hoje, que a gente precisa estar muito atento. E, de novo, eu faço uma conexão aqui. O produtor está associado e participando de entidades, ele começa a entender isso também, porque isso impacta na vida dele. Okay. Ele pode não perceber de imediato, mas impacta na vida dele. Então, o mundo está num momento geopolítico muito delicado.
Como assim? Nós saímos de um início da década dos anos 2000, onde a globalização era grande termo do momento, o mundo está se globalizando, grandes blocos comerciais, um mundo sem fronteiras, alimentos sem fronteira, para um momento que não é que a gente esteja desglobalizando, a gente está dando muito, o mundo está dando muito mais ênfase às relações bilaterais. Ao invés de eu discutir um bloco comercial, eu discuto a minha relação com o teu país, o meu país com o teu país. E nestas relações existe um reequilíbrio de forças acontecendo no mundo. Nós temos o mundo vive de muitas polarizações, mas a gente precisa entender que nesse conflito Rússia e Ucrânia, mexe o ponteiro da produção das proteínas. Ucrânia é um país relevante, Rússia é um país relevante. Tem o movimento de proteínas que acontece ali, de grãos. Eu sempre digo, existe no final de tudo, existe um fundamento que a produção de alimentos está no pano de fundo de todos esses movimentos aí. Porque não existe país que consiga estabilidade política se não tiver comida no prato do povo. Porque isso cria caos social. Então a Ucrânia, eu digo que a guerra Ucrânia-Rússia é uma guerra agro. Faixa de Gaza tem agro envolvido, porque tem o gás que vai movimentar as indústrias europeias envolvidas, enfim, esse movimento China, Estados Unidos. Então eu não estou entrando no mérito das discussões aqui, porque elas são muito profundas. Eu só quero dar um entendimento para quem está nos ouvindo, de que é importante compreender isso, porque isso afeta de fato a nossa vida no dia a dia. Então o avicultor ele tem que estar prestando atenção na questão global, na geopolítica. Porque isso vai tornar eventualmente o dinheiro mais caro para ele fazer investimento na granja dele. Isso eventualmente vai fazer com que a indústria dele, que seja exportadora, possa daqui a pouco passar por alguma dificuldade maior ou menor que outra, porque esses movimentos eles acabam cedo ou tarde chegando em todos os elos dessa cadeia. Porque ela é uma cadeia muito conectada. São elos de uma cadeia que vão se conectando. Se um elo enfraquece ou fortalece, ele pode dar mais ou menos condições dessa cadeia andar de maneira mais organizada. E se um elo se romper, e eu sempre digo, todos os elos são relevantes. Se o produtor for o elo que romper, a cadeia toda quebra. Porque todos os elos são relevantes. Não existe maior ou menor relevância. Todos os elos são relevantes. Então, sim, existe impacto hoje do tarifaço em todo o sistema. O Brasil precisa ter movimentos importantes. Eu não gosto desse debate quando ele vai para politização do debate. Sim. O debate não é nós e eles, o debate não é se eu sou de direita ou esquerda. O debate é, antes de mais nada, alimentos não deveriam ter fronteiras. É isso aí. Porque existe 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo que não sabem se vai ter um prato de comida na frente hoje. Existe 40 milhões de brasileiros que não sabem se vão ter um prato de comida qualificado à sua frente hoje. E então o alimento precisa chegar até as pessoas. Se nós realmente estamos preocupados com o conceito de bem-estar, se nós realmente estamos preocupados com sustentabilidade, nós não podemos dormir tranquilo sabendo que tem 1 bilhão de pessoas no planeta que podem não ter um prato de comida à sua frente. Então nós temos que cuidar dessas agendas. E essas agendas não deveriam passar por discussões se eu sou de direita ou esquerda. Essas agendas deveriam passar assim: como é que eu faço 2 países que podem fazer bons negócios e fazer com que esses bons negócios levem comida de qualidade aí, até o prato de todo mundo. E aí, de novo, o Brasil pode e deveria ocupar um papel protagonista nessa discussão. Ninguém no mundo tem condições de produzir alimento como no Brasil, e um alimento de qualidade e um alimento com sustentabilidade. Sim. E ao invés de nós ocuparmos um papel de protagonista, nós vamos para o banco dos réus o tempo todo. Veio uma COP30 aí e nós vamos de novo ser atacados. Um país que tem a maior preservação ambiental do mundo, que está na mão do nosso produtor, porque cada produtor pelo menos tem 20% da sua área obrigatoriamente preservada, no mínimo. Esse ativo ambiental tem um valor que o mundo deveria pagar. O mundo deveria bancar os custos do que o Brasil está se propondo a fazer de benefício ambiental para o planeta. Pois é, mas nós não temos isso, né? O pessoal nos exige uma coisa que eles perderam a questão meio ambiente deles, aquela questão proteção, e agora estão nos exigindo algo. Nós temos que compensar o que eles deixaram de fazer no passado. Pois então. O país que mais nos ataca tem 1% do território preservado. Nós temos 66% do território preservado. Então a gente precisa, aí eu digo, aí vem o nosso tamanho político. Nós precisamos sair das agendas de esquerda ou direita, de eles ou nós, e ir para uma agenda de país. E aí eu falo, Adriano, o seguinte, é um conceito muito meu. Nós temos cabeças brilhantes no setor público. Gente com muito conhecimento e com muita disposição para trabalhar. Nós temos cabeça brilhante nas universidades.
Nós temos cabeças brilhantes nos centros de pesquisas, como Embrapa, por exemplo. Nós temos cabeças brilhantes no setor privado. Por que não juntam um grupo de pessoas brilhantes como essas, que alheio a qualquer bandeira política, são pessoas que conhecem o setor, e nós criamos um plano estratégico de setor para o Brasil, que o governante que for sentar na cadeira, ele tenha que respeitar este plano. Agenda. Criar uma agenda de Estado e não de governo. Porque governos vêm e vão. Governos ficam 4 anos, 5 anos, vêm e vão. É uma agenda de Estado que permita você planejar esse país para os próximos 10, 20, 30, 50 anos. Mas isso precisa ter gente com cabeça competente para isso. E nós temos dentro do país. Para que a gente pare de... O país é pobre. Tem limitações de recursos. Se nós, com limitação de recursos, gastar mal, nós vamos quebrar. Vou te dar exemplo de gastar mal. É uma crítica. Aqui eu estou usando... Aqui é CPF Ribas falando. E isso, assim, é a tua opinião, É minha Ribas. opinião. É tua opinião, deixar bem claro. Nós investimos em ferrovias para levar grão para o mundo e não investimos em ferrovia para trazer o grão aonde está a produção de aves e suínos. Pois então. Isso, que planejamento estratégico está por trás disso? Tem números da BPA que mostram. Se eu exportar 1.000 toneladas de grão para o mundo, eu faço 1.000 dinheiros. Vou fazer uma moeda hipotética, eu faço 1.000 dinheiros. Se eu pegar essas 1.000 toneladas de grão e transformar em frango e suínos e melhorar esse mix, aprimorar esse mix e exportar, eu multiplico por 9 a capacidade de geração de riqueza para o país. Perfeito. Eu gerei o emprego aqui dentro, eu gerei tributo aqui dentro, eu gerei riqueza aqui dentro. Porque o Brasil precisa entender o seguinte, é muito bonito o discurso de distribuir riqueza, mas ele tem um pressuposto que não pode ser negligenciado, que para você distribuir riqueza, você precisa produzir riqueza. Então nós precisamos produzir riqueza. E o Brasil é um país pobre que precisa trabalhar mais, precisa fazer o seu desenvolvimento para poder dar uma condição digna ao brasileiro, uma condição digna a toda essa cadeia de produção. E o Brasil que dá certo, Adriano, é o agro. É o agro que leva o desenvolvimento para longe das capitais. É o agro que leva o desenvolvimento para longe do litoral. O que seria da minha cidade Passo Fundo se não fosse o agro? O que seria de Chapecó, que é uma referência nacional hoje? O que seria de uma Ribeirão Preto, de uma Tangará da Serra? Pode lembrar N cidades se não fosse o agro. Bastos, né? O que seriam destas cidades se não fosse o agro? O agro, os pensadores, economistas gostam de falar que o agro representa 30% do PIB do Brasil. E eu gosto de dizer o seguinte, o que seriam dos outros 70% se não fosse o agro? Pois então, mas tá meio errado isso, né? É porque essa conta considera, ele vai compartimentalizando o modelo econômico do país, que está tudo certo. Mas o país precisa entender assim, que a sua base é agro. Se tu tira essa base, o resto não existe. É como, eu não tenho como construir o telhado de uma casa se eu não tiver a sustentação dessa casa. A sustentação do Brasil é agro. A nossa competência é agro. Nós somos um país de virtude agro. Mas a gente não perde tempo em falar mal do agro. São poucos espaços. Por isso que eu te falei que eu faço curadoria de conteúdo, por isso que eu gosto de estar em podcast, para a gente começar a mudar o nosso viés e começar a falar bem do agro. Porque se você chegar lá na Itália e falar mal da Ferrari, você vai ser expulso da Itália. Se você chegar na Suíça e falar mal do relógio suíço, você vai ser expulso da Suíça. Por que a gente admite que vem aqui e fale mal do agro? Sendo que é o agro que gera emprego, é o agro que preserva, é o agro que gera riqueza para esse país. Mas o que vai para a grande mídia é um desmatamento, é uma queimada, é um descuido com alguma coisa que não representa a totalidade. A imensa maioria dos nossos produtores são comprometidos com bem-estar animal, são comprometidos com preservação ambiental, são comprometidos com tudo aquilo que é relevante para a sociedade. Não estou dizendo que não temos coisas a serem melhoradas, mas estou dizendo que nós fazemos muito melhor que a grande maioria de quem nos acusa. Agora, nós precisamos criar um plano estratégico para a gente continuar evoluindo, porque senão a gente vai viver aquele dilema que o antigo ministro o Roberto Campos dizia: o Brasil não perde oportunidades de perder oportunidades. Porque aí eu volto para a tua pergunta. O tarifaço é importante? Ele é relevante. As crises, guerras que estão acontecendo são. Mas não vamos desperdiçar a crise, porque nela residem inúmeras oportunidades. E se nós trabalharmos com inteligência, nós vamos fazer dessa crise oportunidades para o Brasil ocupar mais espaço. E fazer isso não é eu virar amiguinho de A ou B. Eu não quero ser amiguinho de A ou B, eu quero fazer negócios com A e B. E eu não quero fazer negócio com A ou B, eu quero fazer negócio com A e B.
Porque eu sou um país que precisa fazer negócio. Eu sou um exportador de frango. Eu sou o maior exportador de frango do mundo. Eu sou exportador de grãos, eu sou exportador de bovinos, eu sou exportador de suínos. Eu preciso fazer negócio. Por isso que eu digo, a gente precisa aprender muito com os chineses, porque eles têm 4.000 anos a mais de experiência que nós em negócio. Nós temos que fazer negócio. Então, vamos sair desse... É difícil tu falar isso porque tem outros viés aí, mas vamos despolitizar essa discussão e vamos pensar no país de fato e vamos resolver essas questões e botar esse país definitivamente num trilho de desenvolvimento, porque é um país maravilhoso, que a gente tem uma condição extraordinária de clima, de pessoas. E outra, qual é outro país que pode bater no peito e falar assim, eu sou o maior produtor, eu sou o segundo maior produtor de frango do mundo, sou o quarto maior produtor de suínos do mundo, sou muito relevante em todas as produções de alimentos. E que país que pode falar que é relevante, por exemplo, na produção de aves e suínos, livre de todas as doenças de notificação obrigatória? Só o Brasil. Neste momento, só o Brasil. A América do Norte é endêmico o problema de influenza. Né? Europa tem influenza, tem peste suína. A Ásia tem influenza, tem peste suína. Na América do Norte tem PIRS, tem PED. Nós somos livres de todas as doenças. Então, eu sempre digo, a gente usa uma máxima dentro da empresa. Custo machuca, sanidade mata. O nosso maior patrimônio é a sanidade. Então nós temos que... ia acontecer um caso de influenza em plantel comercial no Brasil. Um caso, que a gente foi brilhante na erradicação. Trabalho brilhante do Ministério da Agricultura, Secretaria da Agricultura, Entidade de Defesa Sanitária do Estado do Rio Grande do Sul. A gente foi brilhante. O Eduardo cortou um dobrado aqui. Todo mundo, né? Todo mundo. O Eduardo fez um trabalho brilhante aí. Agora, a gente precisa que respeitem o nosso trabalho. A gente precisa construir essa relação de respeito e confiança. E aí vem um pouco do nosso modelo mental, da nossa cultura, o brasileiro, como um latino. A gente gosta de fazer uma relação mais do gostem de mim do que o respeitem. E nós temos que sair desse gosto de mim. Eu não quero que gostem de mim. Eu quero que me respeitem e vão fazer negócio. Então a gente precisa mudar um pouco esse padrão comportamental para que a gente abra mais oportunidades. O mundo precisa do Brasil. O Brasil pode ser o supermercado do mundo. A China precisa do nosso frango, do nosso suíno. A Europa precisa. Mas este precisa também não pode ser algo que nos acomode. Porque ninguém é insubstituível. Sim. Mas a gente pode ocupar espaços diferenciados e maiores nas agendas de abastecimento desses países e ficar menos suscetível a essas ondulações de que dá um soluço no mercado e a gente acaba pagando uma conta muito cara, que a gente fica com excesso de produção ou a gente fica com o pincel na mão aqui. Então, a gente precisa ter... Eu vou resumir tudo isso. A gente precisa de ter relações de longo prazo. E não relações que eu compro e vendo o mês seguinte. Eu negocio o mês seguinte. Porque você não investe numa cadeia de produção de aves, que é uma cadeia caríssima, para fazer a produção do ano que vem. Você está investindo numa cadeia para 20, 30, 40, 50 anos. Então você precisa ter contratos que comecem a te dar essa garantia, essa segurança. Não vai existir contrato de 50 anos, óbvio, mas eu preciso alongar melhor as minhas relações contratuais com esses países aí para poder dar segurança para o investidor. Sim, eu concordo plenamente e infelizmente se a gente fica pensando, fazendo aqui uma retrospectiva, poxa, o que nós da avicultura, ou até mesmo, que nós temos diversas amizades, diversos relacionamentos, não vou falar amizade, mas relacionamento com o pessoal das lideranças políticas e tal, e o qual a gente deveria promover mais o agro e não detratar o agro, porque por mais que assim, uma coisa que eu ouvi um político americano falando o seguinte, olha, por mais que eu não concorde com o meu opositor, porque você pode não concordar com o seu opositor, mas uma coisa é certa, eu tenho que ter plena noção que esse opositor, ele quer o bem para o meu país. E hoje nós temos uma divisão, eu acho que pejorativa, muito pejorativa ao próprio país, porque hoje um acha que o outro quer prejudicar o país. E eu acredito que não. Os dois estão ali por uma situação. O Brasil tem que ser um país sustentável, um país rico, um país próspero. Agora, enquanto nós não pararmos de pensar que um quer prejudicar o outro, nós não vamos para frente. Porque antes de um país crescer, ele tem que se definir politicamente, depois economicamente, depois culturalmente e, por fim, ambientalmente. Ribas, nós não saímos da política ainda. Nós não saímos da eleição ainda. Então, tu tocou em 2 pontos importantes. Primeiro, eu posso discordar das tuas ideias, mas eu vou defender o direito de você as tê-la. Ok. Simples assim.
Isso é uma democracia. Isso é um ambiente saudável de discussão. Nós podemos ter inúmeros debates, mas não precisam ser combates. É isso aí. Ser um debate. Né? E, infelizmente, hoje tudo sai do ambiente do debate e vai para o embate, que vira um combate. E aí é nós e eles, e aí a coisa não funciona. Esse é o primeiro ponto, que a gente precisa sair dessa agenda. Segundo, tu tocou num ponto no início da tua abordagem que para mim é fundamental. Nós somos muito competentes em genética, nós somos muito competentes em nutrição, nós somos muito competentes em sanidade, muito competentes em sanidade. Nós somos competentes em manejo, a gente domina a ciência da produção, a gente não domina a ciência da comunicação. Para mim é o maior gap que o setor agro brasileiro tem a comunicação. Nós temos uma comunicação reativa. Precisa uma Xuxa ir lá filmar uma granja de suínos que tem um problema de bem-estar animal, uma Anitta falar do setor, o setor todo se mobiliza e vai lá e vai fazer um esforço gigante para desconstruir aquela percepção. Quando nós deveríamos ter uma comunicação muito mais proativa. E o que eu vou chamar para nós não ficar no campo do subjetivo? Quantos dos profissionais que estão nos ouvindo dedicam um tempo da sua agenda para comunicar o agro, para falar de agro? Vou dar um exemplo mais prático disso ainda. Neste momento que estamos falando, ou quem está nos ouvindo aí, é possível que tenham professores dos seus filhos, dos seus sobrinhos, do seu irmão mais novo, professores que estão lá formando as nossas crianças, falando que o agro é perverso, que o agro destrói a natureza, que o agro não cuida do bem-estar animal, que o agro não sei o quê. E ao mesmo tempo que nós não estamos ocupando esse espaço. E eu digo, vai lá na escola do seu filho, vai dar uma palestra de agro. Eu tenho certeza que a escola vai abrir as portas para você. Vai lá na sua comunidade, fale de agro. Eu até faço uma brincadeira com os amigos. Pega o churrasco do fim de semana e fala para aquele seu cunhado chato lá que está falando besteira sobre o agro. Dá para ele números, informações. As pessoas estão falando sem conhecimento de causa porque o mundo ficou raso, né? As pessoas acham que... Antigamente a gente tinha que estudar para se formar. As pessoas acham que hoje o WhatsApp, o TikTok, o Instagram vai te formar. Não vai. A gente precisa levar a informação qualificada. E aí é um papel que nós que somos responsáveis por isso. O pecado não está neste influencer que fala mal do agro, neste artista que fala mal do agro. Está em nós que não ocupamos espaço para mostrar a verdade, a realidade. Aquilo que eu falei, o Brasil que dá certo. O Brasil que gera emprego, que cuida do meio ambiente, que cuida de pessoas, que cuida da geração de riqueza. Um Brasil que é muito maior, muito mais competente do que a grande maioria das pessoas da cidade entende. Até porque o consumidor urbano, ele vai na gôndola do supermercado e pega aquele presunto e acha que o presunto nasceu ali na gôndola do supermercado. Ele não sabe a história que tem por trás desse presunto. Ele não sabe quanto de conhecimento científico, de investimento gerencial, de famílias trabalhando seriamente, com muita responsabilidade, estão por trás daquilo ali. Então a gente precisa contar essa história. E essa história não chega até as pessoas. Não chegam, e muita gente não sabe, e os que sabem, o que acham que sabem, são detratores ainda. Muitas vezes sim. Eu até vou fazer uma correção na minha abordagem, que eu ouvi esses dias de uma colega que eu admiro muito, a colega Roberta, que é da 333, e eu vou citar porque eu admiro muito o trabalho dela. Assim como muito o trabalho da AgriNews, estou falando porque eu acho que vocês não são concorrentes, vocês são todos participantes totalmente diferente. Todos vocês têm espaço, até porque precisa ter mais gente ainda, precisam botar mais gente. Mas eu ouvi o seguinte, a gente do agro comete uma falha, eu fiz essa abordagem, a gente comete uma falha porque a gente fala muito dentro da bolha, a gente fala para nós mesmos, a gente catequiza os catequizados. Isso. E eu vou corrigir essa abordagem. É fato. A gente precisa falar fora da bolha. A gente precisa falar para médicos que estão falando besteira sobre o agro. A gente precisa falar para professores que estão falando besteira sobre o agro. Enfim, para toda uma comunidade que não sabe falar de agro. Temos que falar. Até vou fazer um parênteses aqui, dar um exemplo. Eu fui fazer há um tempo atrás, uns 3 anos atrás, eu fui fazer um retorno de um check-up. Eu já contei essa história, muita gente já deve ter ouvido. Deve fazer uns 3 anos. Fazer um retorno de um check-up. E no retorno de check-up veio a nutricionista e o clínico veio falar comigo, dar aquele monte de orientação, aquele monte de coisa que tu sabe que precisa fazer, mas não faz exatamente como manda e tal. E aí a nutricionista falou assim para mim, seu Ribas, é importante que o senhor evite comer isso, aquilo que faz mal. Evite comer carne de suíno. Cara, eu tenho certeza que após essa frase dela dita para mim, ela nunca mais vai sentar num consultório com um paciente sem perguntar onde a pessoa trabalha antes. Porque naquele instante eu fiz ela me ouvir. Agora você vai me ouvir. Eu
estudei 5 anos da minha vida em faculdade, eu estou há 30 anos no setor, eu convivo com as maiores mentes do mundo técnico, tudo que eu leio, tudo que eu aprendi, não fala exatamente o contrário do que você está me dizendo. Eu quero saber aonde está a sua referência bibliográfica para dar essa orientação. Vai falar, mas tem o bichinho da cabeça. O bichinho da cabeça, a última vez que aconteceu um caso no Brasil foi na década de 70. Nunca mais houveram casos. O doutor Bactéria que nós entrevistamos falou isso. Exatamente. A suinocultura do Brasil, hoje, o frango e os suínos são criados em um ambiente de criação melhor do que 40 milhões de brasileiros vivem. Sim. Então, vamos cuidar para que a gente não seja... Eu falei, uma pessoa comum, uma pessoa de baixo nível de escolaridade, uma pessoa comum, falar uma besteira dessa já me dói e eu vou corrigir. Você, profissional de nutrição, não pode falar isso. Porque a referência bibliográfica não diz isso. Fala da saudabilidade da carne suína, fala da saudabilidade do frango, do bovino, fala dos modelos de criação hoje que são muito responsáveis com muita ciência. Então, isso, eu só estou dando esse exemplo para dizer o seguinte, nós temos que falar fora da bolha. Uhum. Hoje eu tive uma experiência de falar fora da bolha. Empreendedores de tudo que é setor foram trazidos para dentro de uma universidade para fazer um debate. A gente precisa falar fora da bolha, mas a gente precisa falar dentro da bolha também. Porque eu vejo que muitos de nós não sabemos defender o setor que nós atuamos. Perfeito. Eu falo de detratores, eu vou falar assim, temos muitos profissionais dentro do setor que não sabem defender o setor. Então nós precisamos dar elementos para eles, vamos dar argumentos. É o trabalho de vocês, de comunicação, é o trabalho de todos esses que eu já citei. Vamos dar elementos. E a pessoa precisa se apropriar de elementos para defender o seu setor. Perfeito. Não que o nosso setor seja perfeito, longe disso, mas consciente daquilo que precisamos fazer melhor, mas também dando visibilidade àquilo que a gente já faz muito bem feito. Porque senão nós vamos continuar ouvindo ainda que dá hormônio para frango. Cara, eu fui fazer... O médico perguntou isso pro... Acho que foi pro Conde que perguntou. O médico perguntou pro Conde, se eu não me engano, acho que foi o Marconde que perguntou. Se realmente a carne de frango tinha hormônio. Olha só uma coisa... Porque para nós... É absurdo uma coisa dessa, né? Então, eu falo... Eu ouvi isso do médico, Adriano, e eu vou dizer, eu até fiz uma resposta agressiva, me arrependi depois, porque eu acho que não é com a agressividade que a gente resolve. Mas eu falei, a gente usa hormônio. A gente usa tanto hormônio, mas tanto hormônio no frango, que eu era uma mulher bonita e comendo frango e me tornei isso aqui. Olha só como é que é. Porque assim, cara, a resposta foi muito ruim. Mas eu só tô querendo dizer, a gente não pode não responder a esses comentários, mas vamos responder com ciência. Sim. O investimento em manejo, em nutrição, em ambiência, em sanidade, em genética, nos permitiram chegar nesse frango que é uma máquina de produzir carne. Neste suíno que é uma máquina de produzir carne. Porque tem muita ciência por trás disso e muita responsabilidade. Outra coisa, Adriano, não se atinge a liderança de mercados como o Brasil tem atingido na produção de aves e suínos produzindo coisa ruim. Não é nenhum produto, não é só na produção de alimentos. O melhor celular que é vendido no mundo, ele não tem como ser ruim, ele é bom. O melhor carro não tem como ele ser ruim, ele é bom. O melhor microfone não tem como ser ruim, ele é bom. Sim. Quem atinge a liderança tem que estar produzindo algo bom. Ou seja, o meu maior selo de qualidade significa que eu sou o maior exportador de frango do mundo. Ninguém exporta mais frango do mundo que eu. Que exporta uma coisa ruim? Para 150 países. Eu engano 150 países há mais de 20 anos. Então, eu sou muito competente. Isso não existe. Não, você não existe. Nem o melhor vendedor do mundo não consegue uma coisa dessa. Este, para mim, é o maior selo de qualidade. Mas a gente precisa vender este selo de qualidade. Perfeito. A sociedade precisa ver isso. E a gente precisa de gente como vocês fazendo a comunicação dentro da bolha e fora da bolha. Se tu tá dentro da bolha, não tem problema. Mas vamos desenvolver essa bolha para falar fora da bolha. Se cada um, voltar ao início da minha abordagem, ocupar um espaço na escola do seu filho, na escola que você estuda, seu pai estuda, seu pai é leva teu pai lá falar, né? Vamos ocupar espaços e falar do verdadeiro agro, que ele muito nos orgulha, porque é um patrimônio do Brasil. Nós somos o melhor país na produção de alimentos do mundo. E a gente tem que se despir dessa síndrome do cão vira-lata e deixar que os outros fazem melhor que nós. Você falou antes da Seara, uma grande empresa do Brasil. Nós somos a maior empresa de alimentos do mundo. Maior empresa Nós somos a maior empresa de alimentos do mundo. JBS é a maior empresa de alimentos do mundo. E a gente sabe como é produzido alimentos em todos os lugares do mundo, porque a gente é grande na América do Norte, Estados Unidos, México, Canadá, a gente é grande na Europa, a gente é grande na Ásia, a gente está em mais de 250 cidades do mundo com operações nossas. Que orgulho pro brasileiro escutar isso.
A terceira maior empresa do mundo é a minha concorrente aqui do lado. Então, das 3 maiores empresas do mundo, 2 são brasileiras. Cara, a gente tem que ter orgulho disso. Eu vou falar da JBS aqui, a gente tem que ter orgulho disso. Mas a gente não tem orgulho, a gente ataca. É isso mesmo. A gente ataca. Mas é porque, Ribas, o problema é que eu falando, por exemplo, lá na internet, coisas inverdades, de coisas que não são verdade, dá mais like do que falar a verdade, porque falar a verdade é ruim. Falar a verdade não dá like. Por exemplo, isso eu falo bastante, eu vou receber crítica porque eu vou falar aqui uma coisa agora. Nós temos muito mais, por exemplo, no TikTok, pessoas ensinando errado, influencers influindo errado, dizendo como criar galinha. Quer desinformação? Vai lá no TikTok, como criar galinha. Você vai ter um monte de influencer com 100, 200, 300 mil seguidores e os caras falando besteira. Falando e assim, ó, muitas vezes ele se usa da sua autoridade. Às vezes são o quê? Agrônomo, zootecnistas, veterinários, falando em verdades. Por quê? Porque a remuneração dele, a monetização dele é do vídeo, não é sobre a verdade. Exatamente. Ou ele está patrocinado por alguém que quer vender uma ideia, e a gente tem que ter muito cuidado com o que acontece no mundo hoje, porque muitas entidades que nos auditam, muitos que são ONGs ambientais que nos auditam, estão a serviço de outras agendas. Tem gente muito séria. Sim. Muito séria. Sim. A parte boa é que tem mais gente séria. Essa é a parte boa. E nós temos que se apropriar disso. E quando você vê uma ONG fazer um trabalho sério, você tem que dar visibilidade. Total. Tanto que tem algumas que nos acessam, olha, eu queria... Pode vir aqui, não vou te receber, eu quero te ouvir. Porque eu sei que é um trabalho sério. E eu sei que se ela vir me criticar, eu preciso olhar para aquilo. Então tem muita gente boa e a gente precisa se apropriar disso. Agora a gente tem que tomar cuidado que tem muito conteúdo raso, que não tem compromisso com a verdade, como você falou, ou não tem compromisso com a transformação que a gente precisa fazer. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Então... precisa também, mas a diversidade de pensamento é válida, não tem problema com a diversidade de pensamento, mas a gente precisa ocupar espaços e colocando as ideias na mesa para que a gente entenda que este mundo, ele precisa continuar em transformação e evoluindo, nós vamos fazer isso através do conhecimento e da ciência e não através do conflito. As pessoas não podem dar mais tempo da sua atenção para um videozinho da rede social de 2 pessoas se esbofeteando na rua, de gente morrendo, do que dão tempo para se desenvolver, para buscar conhecimento útil, para realmente aproveitar o seu tempo e se tornar uma pessoa melhor e mais competente, que é o que eu falei lá no início da nossa abordagem, o autodesenvolvimento. Porque se eu ocupar meu espaço de inteligência, meu espaço de tempo do dia com informação inútil, rasa, eu não estou me desenvolvendo. E aí eu não vou estar ocupando espaço de relevância, eu não vou estar sendo alguém que possa ser contributivo para nós seguir a nossa jornada aqui. A gente, vamos lá, eu sempre falo isso, Adriano, a gente recebeu, vamos pensar numa corrida de bastão, que tu tem que passar o bastão sempre pro próximo, uma corrida que você tem outras parcerias. A gente recebeu um setor que quem nos antecedeu fez um lindíssimo trabalho. Construiu essas empresas que hoje são líderes globais, que são brasileiras e líderes globais. Marcas que estão fazendo um trabalho maravilhoso de qualidade hoje no Brasil. A gente recebeu essa herança. O nosso compromisso, a minha geração, é receber de pessoas que você viu lá no evento da Cave, profissionais de longa história que construíram a Sadia, construíram o Perdigão, construíram Seara, construíram a Aurora, construíram Chapecó, construíram o Frangosul, construíram uma série de empresas. Alguns não estão mais aí porque o mundo vai fazendo fusões, está tudo certo. Mas o legado que essa geração deixou é maravilhoso. O nosso compromisso é pegar isso e entregar algo melhor que isso para a próxima geração. Nós temos obrigação de pegar esse legado e fazer algo melhor com ele. Porque esses caras vieram até aqui com as suas dificuldades, com os seus desafios e nos entregaram algo muito bonito. Nós temos o compromisso de entregar algo melhor para a próxima geração. É obrigação nossa. Eu não farei isso sem ciência, sem conhecimento. E ciência e conhecimento você precisa estudar, você precisa se dedicar a se desenvolver, você precisa ouvir o conhecimento, buscar o conhecimento onde ele estiver, porque senão nós corremos o risco de fazer mais do mesmo no mundo em transformação, e mais do mesmo não vai te levar a lugar nenhum. Mas a questão da comunicação, isso me pegou nessa questão da comunicação. Eu acho que nós, é a opinião minha agora, tá? Do Adriano do Pod Aves. A gente não sabe, nós não conseguimos ainda, ou nós não temos eficiência na nossa autovenda
Porque nós temos que nos vender. Nós temos que nos vender como profissionais, nós temos que nos vender como setor, nós temos que nos vender e colocar a mídia muitas vezes ao nosso favor, falando bem. E nós temos problema com isso. Aí eu me pergunto, uma opinião sua, mas será que isso também não é a questão cultural que falta educação? É que eu concordo, mas eu vou te dizer o seguinte, nós não vamos resolver isso amanhã. Não. Isso é um projeto de longo prazo. E se eu ficar esperando resolver isso, eu não vou fazer nada. Então, como é que eu tento contornar este obstáculo que é importante, que é relevante? Porque eu não tenho dúvida, os países que fizeram grandes transformações fizeram através da educação. Sim. Ponto. Qualquer outro caminho é um risco, é um atalho perigoso. A educação é o caminho mais consistente. Sim. Mas tem caminhos para a gente acelerar esse processo. E eu fico preocupado que a gente às vezes se preocupa muito com a macrocomunicação, com a comunicação de grande massa, e a gente não faz a microcomunicação. É isso aí. E a gente precisa fazer essa microcomunicação, que é esse exemplo que eu dei. Vai lá na sala do seu filho dar uma aula. Já começa por aí. Começa a influenciar o ambiente que você impacta. E depois a gente vai fazer uma coisa mais. Agora, se tu quer aumentar o impacto da influência, nós já falamos. Vai para dentro da entidade, vai participar da associação e vai para dentro da entidade. Ou, de novo, eu não estou falando porque estou aqui na tua frente. Dá teu tempo para participar de podcast, vai levar tua ideia. Vai ter N podcast de alta qualidade, tem bons... Vai lá, e porque senão eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella. E tem uma frase do Mário Sérgio Cortella que eu acho sensacional. Nós não podemos ser aquele brasileiro que senta no sofá, liga a TV, vê absurdos na TV e fala para sua esposa, seu marido, seu filho, a pessoa que está ao seu lado, ele fala... Alguém precisa fazer alguma coisa sobre isso. Esse alguém somos nós. É isso aí. Esse alguém somos nós. É muito fácil, é muito covarde terceirizar a responsabilidade. Esse alguém somos nós. Quando você vai lá votar no seu vereador, quando você vai votar no seu prefeito, no seu deputado estadual, federal, senador, governador, enfim. A partir do momento que você não cuida disso, você já está abrindo mão de uma etapa importante da sua vida cidadã. À medida que você permite que à frente de uma entidade que representa não estejam as pessoas certas, você está perdendo outra oportunidade. E a partir do momento que você não participa, você está perdendo outra oportunidade. Então, vamos tirar a bunda da cadeira, desculpa a expressão, sim, e vamos fazer um movimento e vamos participar. Eu não quero ser, nem todo mundo nasceu para ser líder. Eu não quero ser líder, mas vá lá e contribua, participe. Ajude o líder. Ajude o líder. Isso aí. Porque é fácil criticar quem está liderando. Eu sempre digo, eu vejo muitos produtores que são líderes de associações, eles vêm... eu sei que é difícil. É muito difícil liderar. Porque nem Jesus agradou todo mundo, né? É muito difícil liderar. Mas, se a gente começar a entender que a gente precisa ter mais convergência de pautas e menos divergências de pauta, talvez a gente tenha condições de fazer um futuro mais fácil de ser de sucesso. Nada garante, mas quando a gente começa a convergir pautas, a gente começa a entender que não é a agroindústria não está contra o produtor não está contra a agroindústria, que não está contra a área de comunicação, que não está contra o produtor de grão, que não está contra o transportador. Todos nós podemos fazer uma agenda ganha-ganha. Perfeito. Porque no final do dia, quem paga a nossa conta é o consumidor que decidiu comprar o nosso produto. E se todo mundo trabalhar direitinho, nós vamos entregar um produto mais competitivo em custo, melhor em qualidade, melhor em serviço, melhor em sustentabilidade, e esse consumidor vai continuar nos escolhendo, porque vai ter uma experiência boa com o nosso produto. Agora, quando a gente começa a ter essas divergências, um puxa para o lado, um puxa para o outro, cara, fatalmente vai chegar um produto de má qualidade, ou um mau serviço, né? E aí você não vai conseguir perenizar no mercado, você não vai conseguir ficar no mercado. E tem N histórias aí que a gente poderia contar sobre isso. Então, a gente precisa, num resumo de todo esse caldo que a gente está discutindo, a gente precisa desenvolver ciência, desenvolver conhecimento e convergir isso para que a gente tenha nas representações de entidades e de políticos gente que conheça essas pautas e trabalhe a favor dessas pautas. E patrocinar, seja patrocínio mesmo, ou seja, com tempo, com esforço, que a nossa maior deficiência deixe de ser um problema, que é a comunicação. É isso aí. Tanto que isso é uma coisa que nós agradecemos a Kilbra, Fujikura, Fratos, Mutex, Novogen e também a Agroenergy, porque se não, de fato não são eles que estão aqui conosco, literalmente ajudando, apoiando, nós não iríamos trazer pessoas relevantes e até expor aqui
o seu conhecimento. Porque assim, por que você fala ali para nós, pessoal da Avnews, da AgroNews, pessoal, não são nossos concorrentes porque eles levam informação e levam informação de forma assim, ó, muito bem, fazem com muita maestria. Os caras são top em levar informação. O que eu busco aqui no nosso podcast? A gente quer trazer o conhecimento. O que é conhecimento? É a informação e dados já processados. Ou seja, eu gero um conhecimento depois que eu já processei as informações e dados. E eu quero saber o quê? O que o Ribas pensa? Qual é o conhecimento desse profissional em si no agronegócio? Isso é legal, que nós, muitas vezes, numa entrevista tradicional, nós não temos esse bate-papo de sentar aqui e realmente filosofar, falar o que a gente acha e dar a nossa opinião. Agora, por sua vez, a comunicação, acho sim, ela é fundamental. Mas aí eu vou trazer para um outro embate, que daí muito o pequeno, principalmente o pequeno produtor, ele critica, faz a crítica e eu vou fazer a crítica a você como se ele estivesse fazendo a crítica, né, aqui agora. Ele vai dizer assim, mas o Ribas lá é diretor de uma grande indústria, a indústria já é grande e tal, eu aqui sou pequeno, e outra coisa também, a indústria dele não quer que eu cresça, porque se eles pudessem, eles faziam de tudo para me prejudicar, porque eles me prejudicam aqui e botam produtos mais baratos, tal. O que eu posso falar? Porque isso não é verdade. Porque o pequeno ajuda muitas vezes o grande. Ajuda muito. E não existe um sem o outro. Não existe um diretor sem um gerente, sem um chefe. Não existe. A cadeia ela tem que ser gradativa. Quer crescer? Transforme o seu gerente em diretor. Aí o diretor em CEO. E assim você vai ser o gerente. Assim que tem que ser na cultura. Que a gente pode... Como que a gente pode desmistificar esse conceito que muitos pequenos ainda, ou algumas pessoas acham que o grande por ser grande não vai ou ajudar ou quer ou prejudicar? Isso passa muito longe da verdade, né? Porque, primeiro, então, todos os elos da cadeia são relevantes. E hoje é mais barato, é mais inteligente, é mais saudável eu cuidar bem de um produtor mesmo pequeno que já esteja no setor do que eu desenvolver um novo entrante dentro do sistema que tenha que aprender tudo novo e que com isso cometa erros que possam me custar muito caro. Então, um produtor hoje é um ativo valoroso dentro do sistema de produção, independente do tamanho. Se você acha que o seu tamanho não é impactante, se junte em entidades, junte vários pequenos, você fica um grande. É isso aí. Faça cooperativas, faça estruturas de associação e aí você ganha mais voz. Mas o Ribas não vai me ouvir. Mas o Ribas não vai deixar de ouvir uma entidade que vai sentar com ele que se diz representante e que é legítimo representante de produtores. E embora eu vou te falar, muitos produtores me acessam pessoalmente. E eu dou ouvidos. E não tem só gente grande, não. Muito longe disso. Tem produtores aí que têm tamanhos muito parecidos com a grande maioria dos nossos produtores e que eu dou ouvidos, porque para nós é importante ouvir todos os elos da cadeia e ouvir todos os participantes. Mas é preciso também entender o conceito das coisas, né? Uma grande agroindústria não pode ficar carregando ineficiências. Perfeito. Então, todo mundo tem que fazer a sua parte. Assim como o produtor não pode pagar pelas minhas ineficiências. Então, é um ganha-ganha que tem que ser resolvido o tempo todo. E eu não vou acertar todas, Adriano. Assim como o produtor não vai acertar todas. Agora, se houver uma relação de confiança, uma relação legítima de uma relação de confiança, de fato, a gente resolve os problemas. Agora, é mais fácil, eu comecei lá no início da nossa conversa, se o produtor estiver organizado e tiver uma entidade representando ele. Né? Eu sempre dou exemplo, cara, ao trabalho que a FAESC faz em Santa Catarina, que a FAEP faz no Paraná, são as federações de agricultura, que são representantes legais de produtores rurais. Os sindicatos rurais têm muito trabalho muito bem feito para essa gente e que vem sentar conosco para fazer discussão de gente grande, não estou falando de tamanho de negócio, gente grande é o seguinte, gente que tem conhecimento para sentar e discutir o que é relevante para o setor. Então, você que é produtor pequeno, tem condições sim de fazer um impacto muito forte dentro da cadeia, participando da sua entidade, da sua associação, se fazendo ouvir, colocando as suas opiniões dentro desse ambiente de debate. E, assim, eu falo muito com o meu time, muito. Todo produtor é relevante. Ninguém está autorizado a abrir mão de um produtor. Todo produtor é relevante. Agora, tem que ser uma relação que os dois queiram. Aí que tá.
Aí é que eu digo que a porca torce o rabo. Onde um não quer, o outro também não quer, esse é um problema. E qual é a dica hoje que o Ribas, diretor, daria àquele pequeno produtor para ele se transformar em médio e o médio em transformar em grande? Eu tenho uma frase que eu adoro ouvir de um... Eu já fui extensionista, comecei lá pequenininho, dando assistência técnica. E trabalhar dá trabalho. Poxa vida. Trabalhar dá trabalho. Então é o seguinte, não tem jeito, trabalhar. A gente tem uma frase dentro da nossa empresa que a gente acorda mais cedo para poder dormir mais tarde. Esse é o olhar do dono. Você é dono do seu negócio, independente do teu tamanho. Você pode ter 100 frangos ou você pode ter 100 mil frangos. Você é o dono. Dono não tem feriado, dono é dono. Se você é dono de um estabelecimento comercial na cidade, você é o dono, você que tem que abrir e fechar, você tem que fazer todo o dia a dia do seu negócio. Então é o seguinte, primeiro, trabalhar dá trabalho, então tem que trabalhar. Isso é fundamental. Busca o conhecimento. Usa a assistência técnica que chega na tua granja positivamente. O técnico que está ali visitando a tua granja, ele tem a obrigação de buscar o teu sucesso. Agora ele não pode fazer por você. Ele pode fazer com você. Eu dou um exemplo. Um lote de frango fica 1000 horas dentro de um aviário, lá na mão do produtor. Do dia 1 do pintinho até o dia de sair para o abate. 1000 horas. Quantas dessas 1000 horas o técnico da agroindústria ou da cooperativa está lá dentro? Vou exagerar. Que ele fez 5 visitas de 4 horas cada visita nesse lote. Eu exagerei. 20 horas em 1000 horas. Nas outras 980 horas, quem está tomando a decisão do sucesso daquele lote é você. Então, meu amigo, faça a sua parte. Agora, não estou eximindo a minha responsabilidade. Se o pintinho não foi com qualidade, se a ração tem problema, faça a sua reclamação. Porque um pintinho de qualidade penaliza muito mais a mim do que a você. Porque aquele pintinho é meu. Eu produzi ele com má qualidade. Se ele fizer, o maior custo é meu. Então, o teu feedback vai me ajudar a resolver o meu problema e o nosso problema. Então, tem que ser uma parceria ganha-ganha, de confiança. Eu acho que esse nós e eles também não cabe nessa discussão. Então, se você é pequeno, trabalhe, busque o suporte do seu técnico, se organize na sua associação, para buscar conhecimento. Não adianta ir só para a associação para brigar por renda. É uma discussão que eu fico incomodado. Óbvio que tem que brigar por renda sempre. Óbvio que essa discussão também é importante. Mas não existe só ela. Vai brigar por qualidade, por estrada, por energia elétrica, vai brigar por conhecimento técnico, vai brigar para melhorar as suas condições de trabalho. Não importa o tamanho, mas faça bem feito, que o sucesso ele é produto de suor, de inspiração e transpiração. Tem suor, tem talento, tem conhecimento, tem que buscar todas essas coisas aí. E olha, você vai olhar para o teu vizinho, tem gente de muito sucesso, vê o que ele está fazendo. Assim como você vai olhar gente que produziu e não está mais produzindo mais hoje. De certeza, deixou de fazer o que precisava ser feito. Porque vamos lá, gente, eu sou muito transparente, eu sei que muitos produtores não gostam de ouvir. Grande parte do sucesso ou fracasso de uma propriedade está da porteira para dentro. Não está da porteira para fora. Porque no mesmo ambiente mas o problema está da porteira para fora. Cara, o prefeito é o mesmo, do cara que tem sucesso tem fracasso, o vereador é o mesmo, a empresa integradora é a mesma, a cooperativa é a mesma. Assim, não dá para acreditar que a ração vai ruim só para aquele ali e o pintinho vai ruim só para aquele. Não existe isso. Então, assim, as condições são idênticas para todo mundo. Alguns têm muito sucesso, outros nem tanto. Então, começa a olhar para quem está tendo mais sucesso, ao invés de ficar discutindo com aqueles que só querem falar do fracasso, de achar culpado no terceiro. Com certeza, o cara que está tendo sucesso, ele não está dando ouvido para essa conversinha rasa de culpado é um terceiro. Esse cara está fazendo a parte dele. Vai lá e faça também. Ribas, eu fico impressionado com esse poço de conhecimento que você tem, o quanto que você tem ainda para nos agregar aqui e para transmitir para o pessoal de conhecimento. E quando a gente está numa conversa boa, o tempo passa muito rápido mesmo, mas eu sempre faço algumas perguntas aqui. Uma pergunta que eu sempre faço para o pessoal, e por incrível que pareça, sempre tem resposta diferente. Qual é a dica que você... Hoje o Ribas já é um profissional consolidado no mercado, bem reconhecido, mas qual é a dica que você daria hoje para alguém que vai entrar ou iniciar na avicultura? Vou melhorar a pergunta. Se você tivesse a oportunidade de entrar numa máquina do tempo e falar com o Ribas no primeiro dia de avicultura, qual é a dica que você daria para você? Pergunta excelente, Adriano. Eu acho que eu tive eu vou contextualizar ela, né? Eu tive a satisfação, a sorte
sei lá como é que eu vou dar o adjetivo correto, de trabalhar com gente muito competente, com lideranças muito competentes. E eu sempre tive um viés muito claro: observar e aprender. Observar e aprender. Observar os bons exemplos e aprender. Buscar o tempo todo quem tá conseguindo fazer algo melhor, diferente, ter mais sucesso e aprender. E eu fiz isso, acho que de uma maneira muito legal. Se eu pudesse dar uma dica para aquele Ribas, eu ia dizer: observar mais ainda, ser mais crítico na observação ainda. Sabe? De buscar mais diversidade de pensamento ainda, para construir opiniões cada vez melhores. Porque por vezes você é seduzido pela ideia mais fácil. E a ideia mais fácil nem sempre é a melhor. Você é seduzido pelo atalho. E eu vou dizer uma frase bem forte: se o atalho fosse bom, não existia o caminho. Então, cuide com os atalhos. Eles podem ser extremamente perigosos. Então, se tem um procedimento, se tem um padrão, é porque alguém estudou muito aquele procedimento, aquele padrão, para chegar nele. Então, cuidar com esses atalhos. Mas ouvir e aprender. Ouvir e aprender. E aí, executar. E eu acho que, de novo, eu daria essa dica muito forte. Eu falo isso para os meus extensionistas, para supervisores. Eu falo: cara, curte o teu momento de supervisão. Curte, tu tem que ser feliz fazendo isso. Curte esse momento, porque se tu amanhã depois tu crescer para outra cadeira, tu não vai mais poder viver essas experiências aqui. Se tu não viveu bem essas experiências vão te fazer falta lá na frente. Então seja um excelente extensionista, curte o momento, seja um excelente produtor, seja um excelente supervisor, seja um excelente gente, porque curte esse momento da carreira que você está ali, aprende muito, porque isso vai te dar musculatura para suportar os desafios que você vai crescendo. Porque à medida que você cresce, fica menos fácil de você pedir ajuda. Eu tinha um líder que falava assim, que ele falava da solidão da liderança. E a solidão da liderança é uma grande verdade. Porque você começa a ter que tomar decisões muito sozinho. Porque você não pode compartilhar tudo que você está pensando, decidindo, porque você vai criar ruídos no processo que são desnecessários. Então, quanto mais tu aprendeu durante a tua carreira, mais forte você chega para tomar as decisões quando você está numa cadeira maior. E se não é numa cadeira maior, é um produtor que começou pequenininho, que começa a crescer, quer ficar grande. Curte o seu momento, aprende, sabe? Busca o máximo de conhecimento. Não fecha a porta. Não tem que fechar a porta. Abre diversidade de pensamento. Eu posso ouvir um monte de ideias do Joãozinho, do Pedrinho, que eu não gosto, mas ouça elas. Confronte com as suas, aprenda com isso, cresça com isso, porque isso vai te dar melhores condições de tomar melhores decisões. E uma outra questão é como surgiu, agora voltando lá para o começo na apresentação, como surgiu te juro que é a pergunta final, até porque eu sei que você... Eu tô apertadíssimo de tempo já. Vamos lá, então. Tô me cobrando aqui. Então, vamos finalizar. Então, nem vou te perguntar, eu vou deixar essa pergunta para um próximo momento, porque eu gostaria que você retornasse novamente ao podcast. Agradecer, tá? O pessoal queira te seguir nas redes sociais, pode? Pode e deve, eu faço questão. E não só me seguir, mas interagir. Por favor, como que o pessoal faz para te encontrar? Estou no Instagram e no LinkedIn. São as duas redes sociais que eu mais uso. Ok. Tá? José Ribas, tá lá, José Antônio Ribas Júnior. Tô tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Pode me seguir lá. Faço questão, recebo muito conteúdo, gosto de olhar, recebo muita mensagem, faço questão de interagir, recebo vídeo de produtores. Sou convidado para inauguração de granja. Eu acho um barato isso. Acho um barato isso. Tô com 2 convites de inauguração de granja que eu irei, um semana que vem e outro agora em setembro. Cara, eu acho um barato isso, eu gosto de participar, porque eu aprendi também com uma das grandes lideranças nossas dentro da JBS. Inauguração de granja, o pessoal que quiser nos convidar também a gente vai. Isso aí. Tomazone, a nossa liderança global, eu acho que uma cabeça brilhante, uma cabeça, a gente sempre fala, não tira os teus pés do chão, não perca a tua essência, não esqueça da onde você saiu, não tira teus pezinhos do chão, mantém, isso é um valor humildade que eu falei lá no início da nossa conversa, não tira os pezinhos do chão. E um jeito de manter os pezinhos é conversar com as pessoas que estão na base da produção, ir lá ouvir, conversar com o produtor, visitar a granja. Eu acho que isso enriquece, isso permite que a gente tenha uma visão mais direta do processo, que não passe por muitos filtros.
Tá? Então, assim, eu estou super acessível e faço questão de estar interagindo. Foi tranquilo o podcast? Muito bom, fico feliz. Eu teria essa conversa ao longo de toda... Falaria facilmente contigo mais 1 hora, 2 horas. Ficou tranquilo? Então tá. Vou agradecer aos nossos apoiadores, agradecer a Quilbra, a Fujikura, a Frata Embalagens, a Smutec, a Novogen e também a AgroEnergy. Pedir para você nos seguir no Instagram, pedir para você se inscrever também lá no YouTube, seguir também o Ribas, trocar ideias. Nosso muito obrigado, nosso agradecimento, Ribas, novamente, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, faço questão de participar desses momentos para a gente fazer esses debates. E assim, é mais uma ideia que eu estou botando na mesa e é super aberto a críticas, sugestões, porque eu acho que a gente tem muito a aprender sempre. Sim. Estou com 32 anos no setor e ainda me considero com muita oportunidade de aprendizado. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês aqui. Valeu, nosso muito obrigado a você. Valeu, tchau, tchau.